Capítulo 9. Cultivar o discipulado dos filhos. Um lamento comum aos pais cristãos é algo geralmente assim: Pastor, não sei como isso aconteceu. Ele frequentou a igreja durante toda a sua vida. Nós o levamos para a escola dominical e para a escola bíblica de férias, e ele estudou em uma escola cristã. Monitoramos seus amigos para garantir que viessem de boas famílias e até demos palmadas nele quando era pequeno. Achava que essas coisas impediriam que isso acontecesse. Nessa história tão familiar, o filho ou a filha pode ter se envolvido com drogas, engravidado ou abandonado a fé. A premissa do pai era que fornecer uma estrutura cristã aos filhos seria suficiente para garantir sua piedade. Se apenas pudermos controlar a escola, a igreja, os livros, os amigos, o uso da televisão e do computador, creio que podemos garantir uma fidelidade cristã abrangente. Essa crença é falsa e segui-la é a receita para um desastre em potencial. O pai e o mandato masculino. Como espero que esteja claro a essa altura, a principal premissa desse livro é que o mandato de Gênesis 2,15 resume nossa vocação como homens em nossos diversos papéis. Deus colocou Adão no jardim para o cultivar e o guardar, e a única diferença entre o chamado de Adão e o nosso está nos detalhes de como procuramos cumpri-lo. Até agora, expus o fundamento doutrinário para essa posição e desenvolvi o tema dentro do casamento, no qual uma mulher deve ser edificada e protegida por seu marido. Mas esse mandato se aplica ao chamado de um homem como pai? Certamente. De fato, de acordo com a Bíblia, as duas principais obrigações da paternidade são nutrir, cultivar e proteger, guardar. Um homem é chamado a trabalhar o coração de seus filhos para que eles possam tornar-se solo fértil para o Evangelho e a devoção a Cristo. E um homem é chamado a guardar e proteger seus filhos das influências do pecado, no mundo e em seus próprios corações, para que os esforços para atrair o coração desse jovem a Cristo não sejam desperdiçados. É bom e até mesmo necessário que os pais cristãos forneçam uma estrutura espiritual sólida e saudável a seus filhos, mas não há substituto para os pais que, por um lado, discipulam pessoalmente os filhos no Senhor e, por outro lado, os disciplinam conforme necessário. Observe a diferença. A disciplina, abordada no próximo capítulo, é essencial como um ato de guardar, mas não pode substituir o discipulado, o ato de cultivar, o processo de criar laços com nossos filhos, de modo a guiar seus corações pessoalmente para a fé em Jesus. Dá-me, filho meu, o teu coração. Se eu tivesse de selecionar apenas um versículo sobre a criação de filhos do livro de Provérbios, nossa principal fonte de sabedoria bíblica sobre esse assunto seria Provérbios 23, 26. Aqui temos o próprio pulso do ensino da Bíblia sobre o relacionamento de um pai com seus filhos, incluindo o relacionamento de Deus, o Pai, conosco, seus filhos em Cristo. Esse versículo fornece a perspectiva por trás de toda a sabedoria passada de pai para filho nos Provérbios. Nele, o pai simplesmente pede: dá-me, filho meu, o teu coração. Essa é a principal aspiração de um verdadeiro pai em relação aos seus filhos. Todos os conselhos e comandos encontrados em Provérbios fluem dessa grande paixão, o desejo de um pai amoroso pelo coração de seu filho, para que o coração desse filho seja entregue ao Senhor. O coração, claro, é a chave de tudo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração. Lemos, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Biblicamente, o coração é a totalidade do interior da pessoa, incluindo pensamentos, desejos, afeições e vontade. O coração é quem somos por dentro, a pessoa verdadeira, essencial, a pessoa que Deus quer possuir completamente. Um pai sábio quer alcançar o coração de seu filho, desejando que esse coração seja voluntariamente oferecido tanto a ele como pai terreno, como a Deus como pai celestial. Observe cuidadosamente que o provérbio não diz: dá-me, filho meu, o teu comportamento. Não é difícil para nós usar a autoridade para que nossos filhos nos obedeçam externamente sem nos entregar o coração. De fato, cairemos exatamente nesse nível superficial de liderança paterna se não buscarmos ativamente um resultado diferente e melhor. Tampouco o provérbio diz: dá-me, filho meu, a tua presença física, como se tudo o que importasse fosse colocar a criança nos lugares certos, nos momentos certos.
Adoração, por exemplo, é muito mais do que estar fisicamente presente na igreja no domingo de manhã, embora muitos pais se contentem com tão poucos de seus filhos. Este, portanto, é o propósito do discipulado dos pais: ministrar aos corações dos filhos, de modo a ganhar um relacionamento de amor com eles e um laço compartilhado de fé em Jesus Cristo. Um pai pode passar anos proporcionando a seu filho estrutura cristã de igreja, escola dominical, educação cristã e etc. Se então ele ficar desamparado porque seu filho adulto se rebelou, o que terá dado errado? Com frequência, a resposta é que ele nunca tentou ganhar o coração do filho. E, como nunca tentou, nunca o ganhou. Portanto, a grande questão do discipulado dos pais é direcionar o coração dos filhos ao Senhor, em vez de um mero foco no comportamento ou na presença física. Pais sábios e amorosos procuram tocar e conquistar o coração de seus meninos e meninas. A questão é, como? Primeiro, entenda que o coração, até mesmo o coração de uma criança, só pode ser dado livremente, nunca pode ser realmente tomado. Em parte, portanto, trata-se da liderança do pai pelo exemplo. Devemos começar dando aos nossos filhos o que desejamos receber deles. Antes de termos o direito de solicitar, de maneira convincente, dá-me, filho meu, o teu coração, deve estar evidente para a criança que nós já lhe demos o nosso. Deles, seu coração. Quando um pai dá seu coração ao filho, esse não é um evento único, mas uma demonstração contínua de amor, paciência, graça, misericórdia e dedicação ao longo do tempo. Nossos filhos devem ganhar de nós o que mais desejam: nossa afeição, nossa aprovação, nossa atenção, nosso envolvimento e nosso tempo. Em geral, isso requer que resistamos às atrações de outras paixões. Como temos tempo e energia limitados, também dispomos de um amor limitado e de uma esfera limitada de coisas às quais podemos dar nossos corações. Assim como muitas mães devem deixar de lado outras paixões e preferências para servir aos seus maridos e filhos, a maioria dos pais deve conter ou deixar de lado as ambições de carreira ou os passatempos que não envolvam seus filhos e, na verdade, grande parte de suas vidas fora de sua família. Esse é o requisito para ter tempo e paixão disponíveis para dar nossos corações aos nossos filhos e também às nossas esposas. Penso muito a esse respeito porque sou o tipo de pessoa zelosa que faz coisas como escrever este livro. Pastorei uma congregação ativa e viajo um pouco para pregar, sem problemas, desde que isso não me impeça de dar meu coração à minha esposa e aos meus filhos. É possível que um pai tenha uma vida de trabalho ativa, zelosa e produtiva e ao mesmo tempo mantenha relacionamentos fortes e de coração com seus filhos? A resposta é sim. Tudo depende do coração do pai. Ele está conectado com o que está acontecendo no íntimo de seu filho? Ele demonstra interesse e consegue tempo para deixar seus filhos contarem suas histórias intermináveis sobre o que estão fazendo? Se um pai pratica sinceramente os 4 passos que proponho adiante neste capítulo, ler, orar, trabalhar e brincar, acredito que será capaz de levar uma vida profissional bastante ativa sem prejudicar seu relacionamento com os filhos. Mas, se o pai frequentemente diz: "Sinto muito, não tenho tempo", a criança inevitavelmente apontará seu coração para outro lugar, algum lugar em que haja interesse, atenção e empolgação com a sua vida. É exatamente a necessidade profunda de uma criança por um senso de pertencimento que explica muitos dos problemas dos jovens, desde drogas e gangues até confusões românticas prematuras. Exemplo de um pai. O ano de 1972 foi grandioso para mim por 2 motivos. Naquele ano, completei 12 anos e entrei na 6ª série na escola. Mais importante, porém, foi o fato que meu pai passou o ano inteiro no Vietnã. Ele já havia ficado longe para manobras ou missões breves de cerca de um mês. Ele até já fizera uma viagem mais longa ao Vietnã, embora eu fosse bem mais novo naquela época e não tivesse notado sua ausência tão profundamente. Mas, dessa vez, meu pai estaria na guerra durante um de meus anos mais estruturantes. Que lacuna a ausência do meu pai deixou na minha vida e nas de minha mãe e de meu irmão. Tenho muitas lembranças tristes desse ano. Vivíamos em constante temor pela vida de meu pai, um medo tornado muito mais real porque os pais de muitos amigos já haviam morrido no Vietnã. Mas nem todas as memórias são tristes.
Uma das lembranças mais poderosas é a emoção das cartas que eu recebia de meu pai quase toda semana. Ele e minha mãe se correspondiam praticamente todos os dias e nossa família fazia gravações em fita cassete para enviar a ele todo fim de semana. Quanta diferença a internet deve fazer para as famílias de militares hoje. Ainda hoje, lembrar-me das cartas pessoais de meu pai praticamente me leva às lágrimas. Ele começava simplesmente me contando sobre sua vida. Não grandes questões militares, mas coisas legais que aconteciam ou que ele via. Então, ele conversava comigo sobre minha vida, escrevendo coisas assim: Caro Rick, ouvi dizer que você fez um ótimo jogo de beisebol e fez uma ótima jogada. Sua mãe me contou como foi emocionante quando você ganhou. Como eu gostaria de ter estado aí, mas posso ver você fazendo essa jogada em minha mente. Você consegue ver o que ele estava fazendo? Meu pai estava me dizendo que eu era o seu garoto e que seu coração estava totalmente envolvido comigo, mesmo do outro lado do mundo. Eu sabia que ele falava isso de coração, porque aquelas cartas simplesmente mantiveram o relacionamento próximo que tínhamos antes de ele ser convocado. Mas não se engane, havia repreensões também, pois eu era um menino de 12 anos que estava temporariamente sem pai em casa. Caro Rick, fiquei muito descontente ao ouvir que você tem respondido à sua mãe ultimamente. Você sabe que, enquanto estou servindo ao nosso país, conto com você para ser um filho obediente. As cartas de meu pai discutiam tudo na minha vida: escola, igreja, esportes e vida doméstica, com os detalhes fielmente relatados a ele por minha mãe. No meio de uma zona de guerra, com risco de morte, com todas as pesadas responsabilidades de um alto oficial do exército, meu pai estava realmente imerso em minha vida, e eu sabia disso. Então, quando ele de fato me disse: Dá-me, filho meu, o teu coração, ele já dera cada pedacinho de seu coração para mim, seu garoto. Eu não tinha como não dar meu coração a ele em resposta. Fui muito próximo de meu pai até o dia em que ele foi para o céu. Tive o privilégio de estar ao seu lado lendo salmos em voz alta quando ele partiu desta vida. Quando ele foi sepultado no Cemitério Nacional de Arlington, meu irmão e eu fizemos uma homenagem, contando quanto privilégio e quanta bênção estavam envolvidos no fato de termos sido filhos desse homem excelente. Jamais esquecerei o encontro com muitos de seus antigos amigos do exército depois disso. Um deles, em geral, que conheci muito bem quando era mais novo, olhou-me bem nos olhos e disse: Eu daria qualquer coisa para que meu filho falasse no meu funeral da maneira como você falou sobre o Dave hoje. Não tive coragem de responder honestamente, pois o conhecia e conhecia seu filho. Seu filho nunca falaria sobre ele do jeito que eu falara do papai, porque ele não dera seu coração ao seu filho, e o coração de seu filho estava amargamente longe dele. Não faria sentido dizer isso ao general, mas eu oro para que eu nunca me esqueça disso no que concerne aos meus próprios filhos. 4 maneiras de alcançar o coração de uma criança. Naturalmente, não é qualquer envolvimento paterno que consegue alcançar o coração de nossos filhos. Para realmente abrir o coração de uma criança, o pai deve observar o modelo de cultivar e guardar de Gênesis 2,15. Deve haver o cultivo, quando um pai nutre e desenvolve o solo do coração de seu filho. E deve haver a guarda, a correção que, como veremos no capítulo seguinte, deve ser exercida em um relacionamento de alegria e amor. Fico constantemente admirado com o número de pessoas que me asseguram que seus pais raramente as elogiavam, mas constantemente as criticavam e repreendiam. Sempre encontro pessoas que me dizem que seus pais puseram em suas cabeças que elas eram perdedoras, que nunca teriam sucesso. Mal consigo imaginar o que seja isso. Há limites no que um pastor pode fazer para remediar uma criação assim, e o melhor a fazer é remeter essa pessoa ao amor verdadeiramente curativo de nosso Pai Celestial, que pode fazer muito mais do que qualquer homem. Mas como pais, podemos assegurar que nossos próprios filhos sejam criados com o rico fertilizante do afeto e da estima paternal. Um pai piedoso planta coisas boas no coração de seus filhos. Ele planta as sementes de sua própria fé em Cristo, um anseio por verdade e bondade, suas esperanças e sonhos com a pessoa piedosa que a criança se tornará e sua própria confiança de que a criança tem toda a capacidade e habilidade necessárias para servir a Deus fielmente de qualquer maneira que ele genuinamente a chamar. Um pai piedoso trabalha esses aspectos no solo do coração de seu filho, compartilhando seu próprio coração, ouvindo e moldando o coração da criança e regando essas plantas tenras
com amor e fé. No cerne da paternidade piedosa está exatamente esse tipo de ênfase em compartilhar seu próprio coração e desenvolver o coração de seu filho. O que podemos fazer para construir tal vínculo entre pai e filho? Com frequência, observa-se com razão que o tempo de qualidade não pode substituir o tempo em quantidade. Então, que tipos de tempo em quantidade os pais devem gastar com seus filhos? Tem uma abordagem para isso que envolve 4 categorias simples: ler, orar, trabalhar e brincar. Ou seja, quero forjar um relacionamento com cada um de meus filhos enquanto lemos a palavra de Deus juntos, oramos juntos, trabalhamos juntos e brincamos juntos. Ler. Em primeiro lugar, vem o ministério paterno da palavra de Deus. Simplesmente não há o que substitua o ato de nossos filhos ouvirem a palavra de Deus lida por nossos lábios com suas doutrinas explicadas claramente, para que possam entender e a mensagem aplicada a seus corações. Isso não significa denegrir o ministério materno das Escrituras, igualmente importante. Não basta os pais enviarem seus filhos à igreja, à escola dominical, ao acampamento cristão, à escola cristã particular. Você deve ler pessoalmente a Bíblia para os seus filhos. Obviamente, nossos filhos devem ver alguma correspondência entre a Bíblia e nossas vidas. Mas, mesmo enquanto trabalhamos em nosso próprio crescimento cristão, devemos ler a Bíblia de Deus para nossos filhos na companhia deles. A palavra de Deus é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Ela dá vida aos corações crentes. Isaías 55, 10 e 11. E traz luz aos olhos e sabedoria à alma. Salmos 19, 7 ao 9. As Escrituras Sagradas devem constituir uma parte regular de nossa conversa, de modo que as famílias não leiam a Bíblia apenas como uma espécie de ritual, mas estudando e discutindo em conjunto seu ensino vivificante. Se não conseguimos tempo para ler a Bíblia juntos como família, devemos refletir seriamente sobre nossas prioridades. Atualmente, a maioria dos cristãos não cresceu em lares que faziam devocionais familiares, mas é imperativo o resgate dessa prática de piedade familiar. Não precisamos de nada muito elaborado, como se alguém da igreja fosse nos avaliar. A família pode simplesmente se reunir para uma leitura da palavra de Deus ou de um bom livro devocional com ensino bíblico, seguido de discussão e oração. É ainda melhor se a família puder cantar junto. Para algumas famílias, esse tempo acontece mais naturalmente no café da manhã e para outras, durante ou após o jantar. Uma reunião mais prolongada para o culto familiar pode ocorrer uma vez por semana, porém devocionais breves devem ocorrer mais ou menos diariamente. O pai não precisa ser um estudioso da Bíblia, mas deve ler e ensinar as Escrituras a seus filhos, e ao fazer isso com fé, a palavra de Deus ligará os corações dos pais e dos filhos na unidade da verdade. Orar. Outra maneira de os homens cultivarem o jardim sob seus cuidados é por meio de um ministério de oração. Isso é feito quando os pais criam laços com seus filhos, orando por eles e com eles. A oração, como a Escritura, é um elemento absolutamente inegociável da paternidade fiel, comunicando nosso amor sincero ao coração de nossos filhos e mostrando-lhes nossa confiança na soberana provisão de graça do Senhor. Nossos filhos precisam crescer ouvindo a mãe e o pai orando por eles e precisam ter experiências frequentes de oração com seus pais. Naturalmente, boa parte dessa oração envolverá adoração a Deus e intercessão por aqueles que estão fora da família. Mas os pais devem orar pelas necessidades específicas de seus filhos, as coisas que naquele momento estão perturbando seus corações. E seus filhos precisam ouvir essas orações sinceras. Isso significa que temos de conhecer nossos filhos, incluindo os fardos que estão enfrentando, pressão dos colegas, preocupação com a saúde, ansiedade em relação às provas ou dificuldades com os amigos. Um dia, minha filha e eu estávamos conversando sobre uma provação que pesava muito em seu coração. Ela expressou sua frustração não apenas com a situação, mas com Deus, exclamando: "Papai, eu sei que você está orando por mim, então por que Deus não responde às suas orações?" Como foi encorajador ver que minha filha havia notado meu ministério de oração por seu coração. Aquela era uma questão com a qual eu estava feliz em lidar. Devemos também ser abertos com nossos filhos sobre a necessidade de orarem por nós. Às vezes, isso envolve questões de adultos, em que as crianças não devem preocupar-se com detalhes,
mas eles podem saber das questões básicas, como papai está enfrentando decisões pastorais difíceis, por isso precisamos orar para que Deus o ajude e dê sabedoria. Ou papai está lidando com um problema no trabalho que requer a orientação e a direção de Deus. Qualquer relacionamento real é uma via de mão dupla, e um relacionamento próximo com nossos filhos envolverá nossos pedidos para que orem por nossas próprias necessidades reais. Trabalhar. Terceiro, se eu quiser me aproximar de meus filhos, preciso trabalhar com eles. Com isso, quero dizer ajudá-los com quaisquer tarefas ou projetos que estejam diante deles. A respeito de trabalhos escolares, os pais devem expressar mais do que altas expectativas e demandas. Devemos também estar envolvidos no estudo de nossos filhos, ajudando-os onde eles têm problemas e fornecendo apoio geral e encorajamento. Outras áreas de empenho também devem ser de sincero interesse e preocupação dos pais. De maneira genuína, precisamos apoiar esses interesses expressos através de ações concretas. Isso pode significar preparar convites para uma festa de aniversário, contribuir com um caderno de desenhos ou ajudar um garoto a fortalecer seus braços, porque ele quer ser arremessador de beisebol. Quanto mais nos envolvermos nas atividades de nossos filhos de forma encorajadora e estimulante, mais suas vidas estarão entrelaçadas às nossas em um vínculo de amor. A via de mão dupla relacional também se aplica aqui. Tanto quanto possível, precisamos envolver nossos filhos em nosso próprio trabalho. Isso provavelmente não significa nosso emprego formal, mas envolve tarefas domésticas, trabalho no quintal e manutenção doméstica básica. Meus filhos, especialmente os meninos, adoram me ajudar nas tarefas da casa. Como não sou particularmente perito nessa área, é um desafio a minha paciência em envolver crianças que são ainda menos competentes. Levar o tempo necessário para incluí-los e ensiná-los torna tudo ainda mais lento e mais difícil. Mas e daí? Muito mais importante do que o ritmo do progresso é o relacionamento com meus filhos, que está sendo fortalecido quando trabalhamos juntos. Brincar. Por fim, os pais devem brincar com os filhos e tê-los por perto. Isso envolve agachar-se para brincar com eles e convidá-los para nossos jogos. Resumindo, as famílias precisam compartilhar momentos divertidos e alegres. Isso era mais difícil quando meus filhos eram muito pequenos, porque eu sentia dificuldade de brincar com seus brinquedos de crianças pequenas. Isso sem dúvida revela uma deficiência da minha parte. Mas, à medida que foram crescendo, passei a considerar alguns de seus brinquedos um pouco mais interessantes. Para os meninos, isso representa principalmente Lego e os videogames a que recebem acesso. Eu preciso saber e estar por dentro de todos os veículos de Lego que eles fazem, naves de Star Wars principalmente, deixando-os explicar todos os detalhes de suas criações. Também preciso saber o suficiente sobre seus videogames para poder acompanhar mais ou menos suas conversas sobre esses assuntos. Preciso constantemente aprimorar minhas habilidades nos jogos e buscar a maior pontuação na última versão do Mario que eles estejam curtindo? É claro que não. Mas para mim é importante dar alguma atenção a esses jogos que meus garotos adoram e reservar algum tempo para brincar com eles. O mesmo acontece com as filhas. Naturalmente, algumas brincadeiras de meninas não são muito atrativas para os pais, mas nós devemos ter um grande interesse em saber o que nossas filhas estão fazendo e deixá-las se divertir, nos contando sobre suas bonecas e casinhas. É assim que nos tornamos parte de seu mundo e de uma maneira que atrai seus corações para nós. À medida que as crianças vão crescendo, acredito firmemente que toda a família deve brincar em conjunto dentro de casa e ter momentos de lazer ao ar livre como uma família. Essas brincadeiras criam experiências compartilhadas que são interessantes e divertidas e unem nossos corações como uma família. Os pais também precisam convidar seus filhos para seu próprio lazer, o que pressupõe que não devemos ter interesses que nos atraiam para o pecado. Por exemplo, eu sou torcedor do Boston Red Sox desde pequeno, mas havia deixado de acompanhar beisebol por mais de 10 anos, principalmente por falta de tempo. Quando meus garotos chegaram ao ensino fundamental, no entanto, renovei meu interesse pelo Red Sox para poder compartilhá-lo com meus filhos. Agora, as meninas também estão envolvidas. Isso nos proporciona algo a compartilhar, e em quase todas as noites de verão, checamos os placares para ver como nosso time está indo. Seguimos os jogadores que gostamos e curtimos seus altos e baixos, como torcedores dedicados, experimentando tudo isso juntos. Esta é a minha agenda simples para garantir que estou ativa e intimamente envolvido na vida de meus filhos. Ler, orar, trabalhar e brincar. Devo ler a palavra de Deus para e com meus filhos regularmente. Devemos carregar os fardos uns dos outros em oração.
e adorar o Senhor juntos em seu trono de graça. Meus filhos precisam do meu envolvimento positivo e encorajador em seus trabalhos, e precisam participar de um pouco dos meus. E nós precisamos ligar nossos corações com risos e alegria em brincadeiras compartilhadas, tanto particularmente como na condição de uma família completa. Tudo isso requer tempo, pois o tempo é a moeda com a qual eu compro o direito de dizer: dá-me, filho meu, filha minha, o teu coração. Diferentes épocas, um objetivo. Quando os filhos são pequenos, os pais lhe dizem o que fazer e os filhos são chamados a obedecer. Mas à medida que nossos filhos vão crescendo, nosso poder sobre eles cada vez mais consiste em influência e não em autoridade. O avanço pela adolescência e a idade adulta jovem requer que nossos filhos assumam cada vez mais responsabilidade por suas ações, fazendo escolhas e tomando decisões de acordo com o que pensam e desejam, e não com o que lhes dizemos. É claro que isso também exige que nós, pais, mudemos, afrouxando gradativamente nossa influência e mudando de ordenar para orientar, do poder de comando à influência de um conselho cuidadosamente cronometrado e escolhido. Meu ponto aqui não é apenas encorajar pais de filhos mais velhos a deixar seus filhos gradualmente tomarem decisões de forma independente, mas, se o conselho for apropriado à sua situação, fique à vontade para segui-lo. Estar atento a essa transição é certamente importante para os pais de filhos mais velhos, mas essa atenção é ainda mais importante no caso de pais de crianças pequenas. A época da criação de filhos pequenos é fugaz, porém vital. Eu sei que às vezes pode parecer que seus primeiros anos duram para sempre, mas isso não é verdade. Em pouco tempo, seus filhos naturalmente começarão a se mover para além da influência de sua autoridade, e é exatamente assim que deve ser. No momento em que isso acontece, e na verdade começa bastante cedo, sua oportunidade de conquistar seus corações começa a diminuir, desaparecendo gradativamente a cada dia. Ao anteverem essa transição, os pais devem trabalhar para estreitar o vínculo de um relacionamento amoroso durante todos os anos da infância. O tempo para imprimir na criança a importância central das escrituras não é no ensino médio, mas na pré-escola. Da mesma forma, o tempo gasto na construção de boa vontade e confiança durante os anos de educação básica de uma criança pode ter importância vital para os primeiros anos de vida adulta, quando a mente de nossos filhos pode ficar confusa e desorientada pela mudança. Lembro-me bem da influência do meu relacionamento com meus pais durante o ensino médio. Por causa de seu investimento em mim durante toda a minha vida, eu era bem próximo deles. Então, como um jovem ingênuo, minha identificação com seus valores e meu desejo de não decepcioná-los desempenharam um papel importante em dirigir e restringir meu comportamento. Dá-me, filho meu, o teu coração, disse o sábio. A criança que faz isso com sinceridade é aquela que confia em seus pais, que os admira e ama, e portanto tem maiores chances de passar pelas pressões e provações da adolescência com segurança. Um dia, seus filhos encontrarão tentações e ataques espirituais de poder substancial fora de casa. A cultura jovem nociva que eles descobrirão pode representar uma ameaça a esmagar à força o desejo de qualquer criança de não decepcionar seus pais. Mas nós temos uma esperança maior. A paixão pela glória de Jesus e a consciência viva da realidade do Evangelho fornecerão aos nossos filhos capacidades ofensivas e defensivas que de outra forma eles nunca possuiriam. É por isso que a maior, mais poderosa e mais valiosa paixão que um pai pode dar aos seus filhos é a paixão pelo Senhor e pelo seu Evangelho da graça. A razão definitiva pela qual desejamos que nossos filhos nos deem em seus corações é para que possamos guiá-los a Jesus. Esse é nosso objetivo na leitura da Bíblia, na oração e na vida familiar. Quanto mais pudermos transmitir nossa própria paixão e alegria no Senhor, quanto mais nossos filhos puderem ver a realidade e o poder da graça de Deus expressos em nossa vida de compaixão, alegria e santidade, mais atraente Jesus será para nossos meninos e meninas. Devemos levar nossos filhos ao Senhor para que eles tenham a oportunidade de ouvi-lo dizer: Vinde a mim. Mateus 11, 28. Devemos deixá-los ver a luz de Jesus em nossas vidas, em nossas mentes e na paixão de nossos corações. Porém, como Jesus disse, se nossos filhos ouvirem como a luz do mundo e o seguirem, não andarão nas trevas. Pelo contrário, terão a luz da vida. João 8,12. Este é o nosso objetivo final, além da maior motivação para os pais abrirem seus corações ao Senhor. Que Jesus pareça atraente e convidativo através de nós.
Questões para reflexão e discussão. Qual é a diferença entre discipulado e disciplina? Como esses conceitos se relacionam? Porque ambos são absolutamente necessários na educação cristã dos filhos. Porque o pedido do pai pelo coração de seus filhos é a chave para a educação cristã. Como sua experiência na infância influenciou seu pensamento a esse respeito? Existem barreiras em seu coração que o impedem de oferecer seu coração aos seus filhos? Se compararmos o papel de um pai com seus filhos ao trabalho de um jardineiro com as plantas, como isso ajuda você a pensar sobre seu chamado como pai? Você acha que essas 4 palavras, ler, orar, trabalhar e brincar, ajudam na construção do tempo com seus filhos? Qual delas é mais desafiadora para você? Você assumiu compromisso com a adoração em família, envolvendo a leitura das Escrituras e a oração? Por que isso é tão importante? E por último, como você pode mostrar sua paixão por Jesus aos seus filhos? Como você pode tornar o Senhor atraente para eles?